Bem-vindo ou bem-vinda ao nosso segundo vídeo da jornada online da UERJ. A nossa jornada acadêmica, ela tem vídeos e palestras maravilhosas e eu estou muito feliz por contribuir com esse projeto. Eu sou Marília Santana, me apresentei no primeiro vídeo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da minha formação acadêmica, sobre o meu trabalho, pode dar uma olhada lá no primeiro vídeo. Porque agora, neste vídeo, nós vamos falar sobre as características e os comportamentos empreendedores das pessoas de sucesso. Então, como eu disse anteriormente, foi feita uma pesquisa dos Estados Unidos para mapear que tipo de comportamento, como as pessoas de sucesso, elas agiam para ter resultados tão expressivos, resultados diferenciados. Nesse sentido, o professor David Cleveland, ele desenvolveu uma pesquisa com esse mapeamento e essa pesquisa gerou um programa da Organização das Nações Unidas chamado Empretec. Esse programa foi oriundo desse tipo de pesquisa. Então, o Empretec é um programa da ONU, no qual, no Brasil, o Sebrae é um credenciado para aplicar esse programa, visando ampliar, visando treinar, desenvolver empreendedores de sucesso também. Então, o Brasil é um dos países que mais aplica essa metodologia do Empretec e agora você vai conhecer quais são essas características, esses comportamentos. Você deve estar curioso, né? Marília, me fala aí quais são essas características das pessoas de sucesso para eu poder aplicar também na minha carreira, na minha jornada acadêmica e profissional. Então, essa pesquisa, ela dividiu as características e os comportamentos em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco que fala do planejamento. O segundo é o bloco que trata sobre a realização, a mão na massa, o potencial do empreendedor em tornar as coisas concretas, reais. E o terceiro fala sobre poder. Então, o primeiro bloco, como a gente fala de planejamento, porque tudo começa do planejamento. Você, por exemplo, deve ter planejado um dia cursar a sua faculdade, ou de odontologia, de medicina, de fisioterapia, não é mesmo? Um dia você planejou, você estudou, você fez a matrícula, fez o vestibular, passou e começa a sua jornada aí dentro da graduação até o pós-doc, Até porque temos não só alunos, como também professores que acompanham a nossa jornada acadêmica online. Então, o planejamento é a base de tudo. Eu sou administradora, então na minha área fala que o planejamento faz parte uma das 4 funções administrativas, que é o planejamento, a organização, direção e controle. É a base de tudo. Sem o planejamento, você até pode realizar determinadas ações, mas com o planejamento você consegue ter mais eficiência, ter eficácia, não é mesmo? E aí você consegue ter um melhor resultado. Então, a primeira característica do empreendedor, dentro do bloco de planejamento, é fazer o quê? Buscar informações. Imagina, se você pensa em abrir um consultório, o que você vai fazer? Você vai buscar informação. Qual a localidade, qual a taxa cobrada de aluguel, do imóvel, qual é o melhor lugar, se o lugar é perigoso ou não. Você vai buscar todas as informações a respeito daquele negócio, daquela atividade. Então, a busca de informação também eu considero assim como uma das principais características do empreendedor. E pode parecer brincadeira, mas eu já vi muita gente, já acompanhei muitos negócios que fecharam porque o empreendedor ele não se empenhou em buscar todas as informações possíveis. Muitas vezes acontece um fator interessante que a pessoa ela deixa levar muito pelo lado emocional. E nesse caso, quando ela quer fazer uma coisa, ela vai fazer de acordo realmente com aquele desejo. E esquece de realmente pegar as informações, avaliar, fazer conta. Eu sempre falo assim, tem que fazer conta. Avaliar o preto no branco, como diz, Quer dizer, anotou lá é o que vale. E fazer uma boa análise dessas informações.
Então, teve uma empreendedora até da área de odonto, ela queria montar um consultório e na região, né, era na Zona Oeste, e ela disse que estava estudando o local, fez busca, fez pesquisa, achou interessante e de repente ela deu um clique nela e ela passou lá nessa rua que ela estava pretendendo montar. Ela ia fechar o contrato de aluguel naquela semana e ela passou em frente ao imóvel lá por volta de 10, 11 horas da noite. Então ela viu que ao lado do imóvel tinha uma casa de festas, né? Então o que ela pensou? Puxa vida, se a casa de festas fizer festa aqui sexta-feira, sábado, eu não vou conseguir atender direito, porque eu vou ter um problema aqui com barulho. E aí ela decidiu ir para uma rua, alocar, né, alugar um imóvel, locar um imóvel numa rua atrás. Então essa busca de informação é essencial para você que quer desenvolver alguma atividade. A segunda característica é o estabelecimento de metas e de objetivos. Então, você precisa ter o quê? Objetivos e estabelecer um planejamento de como essas metas e esses objetivos eles vão ser alcançados. Esses empreendedores de sucesso, eles tinham metas, eles tinham objetivos. Normalmente, a meta ela está relacionada a um horizonte temporal, ela tem tempo. Ela é uma meta que ela é possível de ser realizada. Não é uma meta assim da minha cabeça, vou abrir um consultório na Lua. Não, é uma meta real, é uma meta possível. Abrir um consultório em determinado bairro até o dia 31 de dezembro de 2020. Uma outra meta pode ser me formar até 2020 e estar ganhando X reais por mês. É uma meta que é possível, uma meta realizável, é uma meta alcançável, não é mesmo? Então o empreendedor estabelece a meta e ele vai fazer de tudo para alcançá-la. Um outro bloco, outra característica é não só o planejamento, planejar as ações, ou seja, o empreendedor ele planeja as ações, ele estabelece metas para atingir metas que sejam alcançáveis e ele faz o quê? Um monitoramento sistemático dessas ações. Então não é só listar os objetivos e as metas que precisam ser alcançadas, mas ele faz um planejamento, uma revisão sistemática e periódica para saber se o que ele planejou está sendo executado, porque ele sabe que se algum ponto falhar, ele não vai conseguir atingir a meta naquele prazo que ele estipulou, não é verdade? Então, por exemplo, se você colocou a meta de se formar em até 2020, você deve dividir as metas por semestre, não é mesmo? E assim, naquele semestre você precisa ser aprovado em 5 disciplinas, por exemplo, e fazer sempre um planejamento e um monitoramento para verificar se você está tendo um bom rendimento, suas notas estão ok, se está dentro da média. Então, é esse conjunto de pequenas ações que vão levar você lá em 2020 a ser aprovado. Da mesma forma, os empreendedores, eles estabelecem as metas, mas que tipo de metas, Marília, os empreendedores estabelecem? Por exemplo, nós já atendemos alguns dentistas que têm como meta faturamento. Eu quero faturar 10 mil reais por semana, 10 mil reais por mês. Para eu faturar 10 mil reais por semana, eu tenho que passar a atender 100 pessoas por semana, por exemplo. Na verdade, e para eu poder atender 100 pessoas, eu preciso ter quantos equipamentos, eu preciso ter quantos dentistas trabalhando comigo, né? Ou como sócio, ou como funcionário. Então, cada empreendedor é que vai estipular a sua própria meta. Uma outra possibilidade de atuação é com franquias. Então, existem empreendedores que são franqueados nessa área de odontologia, com colocação de aparelhos e outros tipos de serviços. Não só na área de saúde, existem também outros tipos de franquia. Então, quem estiver interessado em conhecer as franquias, pode entrar lá no site da Associação Brasileira de Franquias.
Ou seja, então nesse primeiro bloco falei do planejamento e falei sobre as 3 principais características e comportamentos nesse bloco de planejamento, que é a busca de informações, é o estabelecimento de metas e objetivos e o planejamento e monitoramento sistemático para atingir esses objetivos. Agora, nós vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, reparem bem, prestem bem atenção nessa parte do segundo bloco, que ele fala sobre a realização, que é uma das principais marcas do empreendedor. O empreendedor não é aquele que fica só no campo das ideias, pensando. Não, ele realiza, ele concretiza, ele põe em prática, ele torna real os sonhos, não é mesmo? Nesse bloco, quais são as características mais importantes que estão relacionadas à realização? Então, a primeira característica é identificar a oportunidade. O empreendedor, ele identifica a oportunidade. A oportunidade, ela está no ambiente externo, assim como as ameaças, porque existem os riscos que estão relacionados também a esse bloco de realização. Então, o empreendedor, ele identifica oportunidades que ele pode atuar. Essas oportunidades, elas podem estar relacionadas a uma deficiência ou a uma carência do mercado. Por exemplo, abrir um consultório em um lugar que não tenha consultórios médicos, ou que seja longe, né, que as pessoas tenham que andar bastante. Atuar com prestação de serviços de limpeza, de colocação de aparelhos, onde não exista. Então, pode ser a partir de uma carência e aí surge a oportunidade justamente porque não tem concorrente ou tem poucos concorrentes. Mesmo, você também, aí você pode perguntar, Marília, mas se já naquele bairro já tiver outros dentistas, eu posso abrir um negócio? Você pode abrir, mas é bom que você faça uma pesquisa, que você identifique o seu diferencial. Nós vamos falar no próximo vídeo. O que você tem que te diferencia dos demais consultórios, né? Então nós vamos falar daqui a pouquinho e no vídeo 3 eu vou falar um pouco mais. Ou seja, o empreendedor, ele identifica oportunidades e ele tem o quê? Iniciativa. É uma pessoa que não fica esperando as coisas acontecerem, caírem do céu. Não, ele tem iniciativa, ele é o famoso corre atrás, não é assim? Ele corre atrás, ele pega as informações, ele vai descobrir, vai conversar com as pessoas para identificar a melhor forma de atuação. E, conforme eu falei, as oportunidades e as ameaças, elas estão relacionadas ao ambiente externo. Ou seja, há também os riscos. Todo negócio, todo empreendimento, ele tem riscos. E os riscos, o empreendedor, ele corre risco sim, mas os riscos são medidos, os riscos são calculados, os riscos são mensurados. Ou seja, o empreendedor, ele anota, ele faz um estudo dos riscos. O risco pode ser um risco financeiro, pode ser um risco da imagem dele também, um risco de investimento, não é verdade? Porque quando se abre um negócio, há aí toda uma economia, um aporte de recursos. Tem pessoas que a família, ela investe, ela se reúne e investe toda a sua economia no consultório de um filho, quando o filho se forma. Então, como é que o filho vai tocar? Como é que o filho vai gerir o seu consultório? Que informações, que oportunidades ele vai identificar? Quais são os riscos pertinentes a esse tipo de atividade? Não é mesmo? Risco para toda a família, não é só para o dentista. Então, por isso que ele tem que ser o melhor profissional para ele se destacar no mercado. Ok? Então, o empreendedor, ele corre risco, sim, mas os riscos são medidos, são calculados, a fim de que sejam minimizados. Tudo bem? Então, a próxima característica, ele vai falando justamente do que eu estava dizendo ainda há pouco, que ele está relacionado à qualidade e à eficiência. E quando eu faço palestras e dou aula também, eu sempre
pergunto, né? Quem tem filho? O seu filho, quando você foi ter o filho, né? Quando você descobriu que estava grávida, quando a sua esposa descobriu que estava grávida, vocês procuraram um médico. Aquele médico, por que motivo? Normalmente se procura o melhor médico. Se procura um médico por indicação, não é mesmo? Fala assim, olha, aquele médico, ele foi maravilhoso, parto com ele, ó, é 10. Tem gente que até fala que, olha, por essa médica eu teria 10 filhos, porque o parto com ela é maravilhoso. Isso eu já ouvi num consultório, né? Então, por que você escolheu aquele obstetra ou aquela obstetra? Porque ela é muito boa, ela tem muito conhecimento, ela tem muita habilidade técnica, ela entende bastante dessa área e tem também a habilidade humana, sabe lidar com as pessoas. Nesse caso aqui, já trazendo para a nossa jornada na área de saúde, não basta só para trabalhar com qualidade e eficiência você ser muito bom naquilo que você faz, mas é preciso desenvolver habilidade para lidar com as pessoas, para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas, entender o que as pessoas querem. Então, a qualidade e a eficiência, ela é uma das características do bloco de realização, né? E assim, a outra característica que está relacionada é a persistência. A persistência tem muito a ver, ela é muito confundida com a teimosia. Então, muitas vezes ser persistente é ser teimoso. E como é que você sabe a diferença, Marília, entre ser persistente e ser teimoso? O persistente é aquele que não desiste frente aos obstáculos que vão levá-lo para atingir sua meta. Então, o que ele faz? No seu planejamento e monitoramento sistemático, aconteceu um problema, o que ele vai fazer? Ele vai rever o seu curso de ação. Se ele colocou que iria reto, houve um problema, uma barreira, agora ele vai dar uma volta, mas ele vai manter o foco para atingir a meta. E o teimoso é aquele que fica insistindo, e ele não faz o quê? Um cálculo para saber, bom, eu fui 10 vezes naquele cliente e as 10 vezes eu não consegui, mas a média é de 10, uma vez consegue. Então ele fica insistindo, isso já é teimosia, né? Então o empreendedor, ele é persistente porque ele revê o seu curso de ação, mas ele não deixa de ter a meta como seu foco principal. E por último, nesse bloco de realização, é o bloco do comprometimento, do compromisso. O empreendedor, ele sabe que ele precisa atender o cliente, ele precisa satisfazer o seu cliente, e para isso ele fica completamente envolvido com a sua atividade ou com o seu negócio. Então, essas características de oportunidade, iniciativa, correr risco calculado, persistência e o comprometimento, elas estão relacionadas ao bloco da realização, ou seja, são comportamentos, são ações que tornam os sonhos realidade, né? E por último, para a gente finalizar esse segundo vídeo da nossa jornada acadêmica, eu vou terminar com as características relacionadas ao poder. O poder, ele fascina, não é mesmo? Então, o empreendedor, ele precisa desenvolver algumas características que estão relacionadas a essa questão. A primeira característica chama-se persuasão e rede de contatos. Ou seja, hoje em dia, a rede de contatos, quanto mais você conhecer as pessoas, quanto mais você saber que atividade elas desenvolvem, ter curiosidade, saber ouvir as pessoas, isso amplia a sua rede de contatos, ou como fala em inglês, networking. Ou seja, e a persuasão é para que você realmente consiga vender a sua ideia, vender o seu projeto. Eu estou dando exemplo de empresas, mas vale também para quem trabalha numa atividade particular, ou como funcionária, ou também no serviço público, porque a todo momento a gente lida com pessoas, a todo momento precisamos comunicar,
precisamos ter meta, precisamos trabalhar com eficiência, precisamos manter a rede de contatos, não é mesmo? Então, tudo isso que está sendo dito vale também para o serviço público, vale também para o estudante que precisa, dentro da sua jornada acadêmica, da sua vida acadêmica, precisa ser persistente, ser perseverante, precisa conseguir se formar, precisa conseguir passar bem nas provas, não é só passar, mas realmente aprender e fazer boas provas, ter um bom coeficiente de rendimento. O estudante ele precisa identificar alternativas, precisa buscar informações, então essas informações valem para a sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Então, continuando, a persuasão e rede de contatos é a primeira característica, são as duas características que estão relacionadas ao bloco de poder. E por último, a característica de independência e autoconfiança, ou seja, o empreendedor, ele é uma pessoa independente, ele não fica dependendo de terceiros, ele não coloca na mão de terceiros a sua realização pessoal. E ele desenvolve uma autoconfiança que, à medida que ele vai praticando todas essas características, buscar informação, identificar oportunidade, correr risco calculado, trabalhar com qualidade, com eficiência, uma pessoa que tem liderança, que sabe se comunicar, tem poder de persuasão, trabalha com a sua rede de contatos, conhece pessoas, se relaciona bem com as pessoas, ele desenvolve essa independência, ele desenvolve essa autoconfiança. Então, essas são as características que mais importantes dos empreendedores de sucesso. Se você quer ter sucesso na sua jornada acadêmica, na sua vida profissional e na sua vida pessoal também, aplique todas essas características, porque o conjunto, o somatório desses comportamentos, eles vão trazer resultados super positivos para a sua vida, tá bom? Vamos agora ao terceiro bloco e nós vamos tratar sobre modelagem de negócios, vamos tratar sobre plano de negócios. Então, até lá!